Volta. Ai, meu Deus do céu. Eu sabia que já ia acontecer isso. Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui na nossa entrevista do mês com uma profissional da área de psicologia, a Cláudia Nunes, que trabalha com crianças. Ela tem uma formação em psicologia pela Universidade de Brás Cubas e também uma especialização na clínica Sintoma pelo SEDES, Sapiense de São Paulo, e conflitos, né? E então hoje nós estamos aqui para conversar, para bater um papo com vocês sobre psicologia infantil. Cláudia, bem-vinda. Obrigada. E hoje eu gostaria de saber como as crianças vêm parar na clínica de psicologia. Então, geralmente elas vêm para a clínica através ou da escola mesmo, né? Ou do pediatra que acompanha elas normalmente, né? E normalmente isso acontece por decorrência de algo que está diferente na criança? Quem que identifica isso? Então, geralmente os professores veem algo de diferente, né, em relação ao comportamento das outras, né, muita agitação, né, não conseguir acompanhar o resto da classe, e aí já nota alguma diferença e já encaminha, né, já pede um encaminhamento. Que nem sempre é tão fácil, né? Nem sempre acontece, né, gente? E aí, como os pais lidam com as dificuldades da criança em entender as regras? Então, na verdade, não lidam, né, muito bem, né? É uma situação meio complicada, né? Geralmente eles têm muitas dúvidas, né, fica confuso o que fazer, então por isso mesmo eles procuram, né, a clínica, uma ajuda, né, de um profissional para orientações, para saber como lidar com essas dificuldades, né? Hoje a gente vê que é bem frequente isso, né? Dessa dificuldade com as regras, de aceitar ou não. Sim, até porque para colocar o limite, né, atualmente anda bem complicado. Diferente como era antigamente, né? Que o pai tinha uma autoridade maior, ou até mesmo um avô, né? Então, ou a professora na escola, ela era uma autoridade, e hoje nós vemos isso muito solto, né? Então é algo que... Até por essa questão, às vezes, de não ficar muito junto, né? Pai e mãe sempre na correria, as crianças hoje têm muitas atividades, né? Às vezes nem tem tanta convivência assim. Então, às vezes, quando estão juntos, né? Até por essa questão de se sentir culpado, de não ficar tanto tempo com o filho, eles preferem, né, dar as coisas, deixar ficar um pouco mais livre, e aí fica mais difícil essa questão de impor os limites, de saber como lidar com isso, né? Com essa culpa que muitas vezes também eles trazem por essa questão de não ter tanto tempo com a criança, né? De ter esse convívio melhor, né? Talvez. Sim, até porque os pais, é interessante dizer que, embora hoje a rotina exige muito mais de vocês, seria importante vocês ter uma qualidade de vida com essa criança no tempo que vocês estão com ela, né? Talvez isso que se perdeu um pouco, a qualidade quando estão juntos, né? Porque o tempo realmente é escasso, é pequeno, é curto e é algo que prejudica nessas regras, limites, né? Enfim, que reflete até na escola, né? Muitas vezes isso já não segue a regra da escola, os professores, dificuldade de relacionamento com as crianças, né? Com outras crianças, então é algo interessante de vocês estarem atentos. Cláudia, atualmente, quais os sintomas mais frequentes na clínica? Então, o que a gente vê bastante na clínica é a questão da ansiedade, né? Hoje a gente vê que as crianças têm várias atividades, fazem várias coisas, então a gente vê elas muito ansiosas, né? A irritabilidade também é bem frequente, o nervosismo, né? Até por a questão da ansiedade também, dos pais não saberem lidar muito bem com essas situações, então a gente vê que as crianças hoje são muito agitadas, muito nervosas. Até porque é interessante o que a Cláudia está dizendo, que muitas vezes a criança ocupa várias atividades ao longo da semana dela, né? Então, às vezes ela faz judô, ela faz natação, ela faz inglês, né? E nem sempre isso é importante para a criança, né? O importante é ela ter uma atividade ou duas no máximo, né? Porque ela já tem atividades dela na escola. Então, é algo de fato que gera ansiedade. Sim. Além de crianças que às vezes ficam um período integral, né? Por conta dos pais trabalharem muito, né? Não ter com quem ficar. Então, além de ficar o período integral na escola, ainda às vezes tem outras atividades na parte da noite, né? Então, realmente é bem complicado.
né? Por mais que elas, às vezes, elas gostem até de fazer as coisas, mas elas não têm, às vezes, tempo para brincar, né? O que é muito importante, né? Para as crianças. Essencial, né? Para as crianças é brincar. E quais são os graus de ansiedade? Então, a gente tem o grau leve, o moderado e o mais grave, né? Então, o grau leve, né, quando a criança é muito ansiosa porque ela quer um passeio, é alguma coisa que ela está esperando há algum tempo, então, né, é uma questão normal, né? Nós também ficamos ansiosos quando a gente tem alguma coisa importante para fazer, muito esperada. Mas a gente repara que muitas vezes não está nesse grau leve, né? Já é uma coisa mais acentuada, né, um pouco mais preocupante. Então, moderada já é um nível maior, né? O que é normal e o que é preocupante nesses sintomas que a criança vem apresentando nos últimos tempos na clínica? Então, a gente tem que observar, que nem você falou agora, nas questões dos níveis, né? Quando são leves, né? Coisas mais do cotidiano, né? Que a gente também fica e tal. E quando isso já está passando um pouco da normalidade, né? Já está um grau um pouco mais elevado, que pode ocorrer, né? De apresentar outros sintomas. Né? Então é sempre bom a gente observar o que está de muito diferente, né, das outras crianças, né, o que está acontecendo no dia a dia, que você vê que não está como era antes a rotina, né, você vê ela um pouco mais agitada, mais nervosa, mais irritada com a situação, né, então... E até o ponto de chegar a interferir na escola, sim, né? A escola é sempre algo que acaba... afetando o rendimento de acordo com esse nível de ansiedade que a Cláudia está dizendo, né? Então isso é bem interessante, porque muitas vezes a criança ela tem algum problema de aprendizagem, né? A priori, de acordo com esse nível de ansiedade, né? Atenção, concentração. O que você tem observado sobre essa questão de atenção e concentração, que muitas vezes se vem com esta queixa, né? Então, como a gente está falando, né, as crianças hoje são muito ansiosas, então a gente vê que existe muita agitação por parte delas, né, essa questão de não conseguir muito bem lidar com as regras, né, então a escola geralmente encaminha, né, pedindo acompanhamento, uma ajuda de um profissional, e nem sempre é porque ela realmente tem um transtorno, né, TDAH, né, ou algum outro déficit de atenção, né, hiperatividade. Isso. Às vezes é por uma questão mais da criança mesmo, do ambiente em que ela está vivendo, né, da rotina dela, que é muito agitada. Então, nem sempre é um transtorno, né? E é muito engraçado, porque a gente vê muito isso, né? A escola vê uma dificuldade, que eles têm mais tempo, né? Estão com as crianças mais tempo, conseguem observar um pouco melhor essas questões, né? Então, eles pedem um encaminhamento, e a gente vê que os pais vêm para a clínica, assim, nessa ânsia, sabe? De descobrir o que está acontecendo, às vezes de ter alguma coisa realmente. Fechar num diagnóstico. Sim, como se isso fosse trazer uma tranquilidade. Ah, não, está acontecendo isso, é por conta disso aqui, então ok. Né? O que na verdade não é, né? Se existe um problema, lógico, a gente vai trabalhar aquilo, mas não é o foco principal, não tem que ser o foco principal, né? Você colocar um diagnóstico, ele tem ou ele não tem. A gente tem que aprender a lidar com a situação, né? Com o que está acontecendo. Até porque, pessoal, é importante saber que o diagnóstico clínico, ele demora muitas vezes meses para ser fechado, né? E nós, psicólogos, dependemos de muitos outros profissionais, né? Então, às vezes tem um encaminhamento psiquiatra, que vai fazer todos os exames necessários da criança, ou um neurologista, o fonoaudiólogo. Então, tem diagnóstico que às vezes demora mais de um ano para ser fechado. Isso não quer dizer que nós não vamos trabalhando com a criança, né? Porque o importante não é um diagnóstico para que seja rotulado, né? O diagnóstico é o embasamento para nós sabermos como conduzir aquele caso clínico, né? Para nós termos um tempo, né, de tratamento. Então, assim, o diagnóstico muitas vezes acaba sendo uma ansiedade dos pais. Sim. Né? Gerando um problema, né? Que gera um problema, né? Porque o importante não é só o diagnóstico. Enquanto nós estamos em fase de diagnóstico, nós estamos tratando a criança, com certeza. Qual o papel da escola na vida das crianças?
Então, a escola tem um papel muito importante, porque as crianças passam muito tempo na escola, né? Então, por isso que a escola, né, assim, a gente vê que encaminha bastante, né, onde vem mais os encaminhamentos, porque eles fazem parte, né, da vida delas, né? Estão presentes, estão vendo, acompanhando esse desenvolvimento, essas mudanças. Então, muitas vezes a escola percebe muito quando está acontecendo alguma coisa diferente, a separação de pais, né, briga em família, né? Então a escola tem um papel muito importante, porque ela está ali observando e é o papel dela fazer o encaminhamento, né? Avisar os pais, olha, está acontecendo alguma coisa, né? No que a gente pode estar auxiliando. Alguma coisa está diferente nessa criança. Sim, né? Agora, em que realmente a escola ajuda e o que realmente às vezes dá uma atrapalhadinha lá? Então, justamente nessa questão, porque muitas vezes são coisas que são naturais do desenvolvimento, né? Da rotina que ela tem em casa, e a escola às vezes encaminha também já com essa questão de ter um diagnóstico, de colocar, não, ela tem isso daqui. Então, às vezes a gente vê que isso atrapalha um pouco, né? Na questão até que a criança é trabalhada, né? Assim, é importante o diagnóstico, que você falou, é importante para nós profissionais, para a gente saber, né, o caminho como a seguir, conduzir, né? Mas para a criança em si, muitas vezes pode ser prejudicial para ela ter esse tipo de rótulo, né, dentro de uma sala de aula, com os coleguinhas, né? Então, muitas vezes isso também pode gerar um problema. Então, porque é comum chegarem com um diagnóstico, entre aspas, não feito por um profissional. Sim. E eu acho que na realidade até uma forma de se dar um nome para o que a criança tem, né? Ou ela é hiperativa, né? Ou ela tá com o TDAH, que é o transtorno de atenção, concentração, que entra junto com o déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, já vem da escola isso, né? Porque, obviamente, o papel da escola não é a base clínica, né? E sim, ela começa a ver a diferença nos comportamentos, no rendimento da criança em sala de aula, né? A relação das crianças com os amigos. Então, tudo isso, né, vai gerando, né, uma forma de expressar aquilo que a criança tem, e acaba vindo às vezes já rotulada, então, né? Tem que ser um trabalho conjunto, né? Sim, sim. Então eles observam, eles conversam, tem que haver um diálogo aí, né, entre pais e professores, né, entre os outros profissionais, para a gente realmente fazer um trabalho e poder ajudar essa criança. É legal informar que nós, psicólogos, como trabalhamos com criança, nós fazemos um acompanhamento junto com a escola, né? Então, sempre nos deslocamos até a escola para saber o que está acontecendo, como que é a vida dessa criança escolar. Esse é um diferencial de psicólogos que trabalham com criança, estar sempre em contato, em parceria com a escola. Quais as idades mais frequentes na clínica infantil? Então, hoje a gente vê bastante de crianças, né, desde os 7 até os 11 anos, né? Mas o mais frequente é essa idade, entre 7 e 9 anos, é o que a gente vê mais frequente. Acho que até pela questão do desenvolvimento ali, né? É a idade onde eles estão começando a entrar na escola, né? Então aí... Toda adaptação. Isso, né? Da socialização com as outras crianças, das regras que na escola, né, tem que seguir. Então, a faixa etária que a gente mais vê na clínica são essas, entre os 7 e 9 anos de idade. Cláudia, muito obrigada. Foi super esclarecedor. Temos uma profissional aqui que também trabalha com crianças e que possa, né, estar informando como lidar com essas dificuldades que encontramos, né, na clínica infantil, e até mesmo os pais estarem sempre atentos ao comportamento, mudança de hábito dessas crianças, aos sentimentos dela, que é muito importante. Muito obrigada. Sim. Gente, nos vemos na próxima semana. Super beijo. Esse Anderson, ele é intrometido, viu? Você não acha? Acha.